Brasil possui uma política pública chamada Lei de Cotas, que é a Lei 12.711 de 2012. O assunto ainda causa polêmica e deixa muitas dúvidas. Por isso, nós vamos dedicar 2 debates do Conexões sobre esse tema. Bom, e hoje o Conexões recebe no nosso estúdio Vanessa Dalladea, que é coordenadora do Núcleo de Acessibilidade da UFG. Obrigada, Vanessa, pela sua presença. É um prazer estar aqui com vocês. E também contamos com a presença do Pedro Cruz, que é membro da Comissão de Verificação de Autodeclaração da Universidade Federal de Goiás. Obrigada, Pedro, pela sua presença. Nós aqui agradecemos esse espaço para que a gente possa dar informação para a sociedade e, sobretudo, para os candidatos que pretendem ingressar em nossa universidade. Para começar, de forma bem geral, o que é a Lei de Cotas e quem é beneficiado por essas leis? Vou começar com o Pedro dessa vez. Bom, a Lei de Cotas ela foi instituída, a Lei 2.711, né, para garantir direito a uma parcela da população que, historicamente, ela tem sido alijada da participação em vários processos na sociedade. E a universidade é um desses processos, é um dos locais em que há uma dificuldade maior do acesso, assim como no mercado de trabalho também, né? Então, no caso das universidades, a Lei 2.711, ela vem exatamente para garantir acesso a essas pessoas. Qual é esse público, né? Que a lei define como tendo direito de acesso a uma vaga na universidade pelas cotas. São as pessoas, né, autodeclaradas pretos, pardos, indígenas, né? E nós temos uma política própria da UFG, que a UFG inclui, que nasce inclusive 4 anos antes da edição da Lei de Cotas, que também ingressa por essa política os quilombolas, pretos quilombolas e indígenas. Né? Professora Vanessa, a Lei de Cotas, ela atinge também pessoas com deficiências, pessoas que seriam atendidas pela política de acessibilidade? Isso. No programa UFG Inclui, né, que o Pedro falou, inclui também os surdos, né, que é uma atividade específica para o curso de Letras e Libras. Hoje a gente tem a Lei 13.409. Essa lei, ela inclui na 12.711 as pessoas com deficiência, né, dentro dessa lei de cotas. Então, agora vai ser o segundo processo seletivo que a gente tem com esta população, né, bem recente. É um processo seletivo próprio? Funciona como as cotas? Como funciona, professora? Funciona como as cotas, né? Então, essa lei 13.409, ela traz 23% aproximadamente, que é o que equivale ao IBGE da região, de vagas para essas pessoas com deficiência dentro das vagas da UFG, em todos os cursos e turnos da UFG. Diferentes tipos de deficiência, professora, também? Isso. É importante, né, a gente dizer que entram nessa lei, né, as pessoas com deficiência intelectual, deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência física, né, e as pessoas com transtorno do espectro autista, né, que são pessoas que têm essa garantia no decreto 3.298. Né, que está lá no edital, né, como referência, e tem também a Lei 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que também determina quem são essas pessoas. Pedro, queria que você explicasse para a gente o objetivo principal. Você disse que é sanar essa deficiência. Como as cotas, no nosso caso na educação, vão sanar essas disparidades entre as diferentes populações? Sim, então para esse público que eu havia referido antes, né, as cotas têm possibilitado, se nós olharmos para a nossa universidade, no momento anterior à edição da Lei de Cotas, nós vamos perceber uma universidade bem diferente da universidade que nós temos hoje, onde você consegue hoje perceber uma diversidade muito maior, você tem uma presença do negro muito maior na nossa instituição, e isso já é um reflexo da aplicação da Lei de Cotas, né? Então, a nossa preocupação, a preocupação da UFG com a inclusão social, com essas políticas de inclusão, conforme eu já havia dito, ela nasce bem antes. Então, isso demonstra o compromisso da universidade com a garantia desses direitos.
Então, como decorre de uma lei, de uma legislação federal, então o que foi preciso fazer? Nós tínhamos na universidade as cotas sendo aplicadas e nós passamos a ter muitas denúncias pela ouvidoria da universidade que nós tínhamos candidatos, tínhamos alunos da universidade que tinham ingressado pelas cotas e que não preenchiam o perfil que a legislação define, né? Então, foi preciso que a administração superior da universidade editasse uma portaria constituindo, então, a comissão de autodeclaração, com o propósito inicial de fazer a verificação das denúncias, porque a universidade tem que dar respostas, né? Então, se houve uma denúncia na ouvidoria da universidade, ela tem que responder, né? Então, essa comissão foi criada em 2016 com esse propósito inicialmente, né? Obviamente que essa comissão ela atua também porque a Universidade Federal de Goiás ela foi a primeira universidade federal a instituir cotas também na pós-graduação. Então, essa comissão atua também na pós-graduação e atua em concursos públicos também da instituição, tá certo? Então, a partir desse momento de atuação da comissão e a publicação também por parte da Prograde, informando quem eram os candidatos que estavam se candidatando a concorrer pelas cotas, o índice de denúncias aumentou, né? Então, como a universidade começa a pensar o seguinte, como fazer não para atender quando o aluno já está na sala de aula e atendendo uma denúncia. Então, vamos fazer um esforço, e é esse o esforço que nós fazemos nesse momento. Nós fizemos um desdobramento da comissão e constituímos em cada regional, tendo em conta que o processo seletivo vai acontecer simultaneamente em todas as regionais. Então, foram constituídas comissões em todas as regionais de Goiânia, né? Da UFG, no estado de Goiás. E aí, cada comissão constituída lá tem o seu presidente que vai atuar nesse processo. Nós temos acompanhado, nós temos uma função também da comissão que é de capacitar seus membros. Fizemos agora recentemente uma visita a todas as regionais, né, onde nós estávamos conversando, fazendo uma sensibilização acerca do trabalho a ser realizado, né, e também finalizando o processo de composição dessas comissões. Então, a partir desse processo seletivo agora do SISU, a UFG passa a atender não mais pela denúncia apenas, mas ela passa a atuar na matrícula. Então, é um esforço grande, nós temos um número... Vou interrompê-lo, professor, porque a gente continua a falar sobre a comissão no próximo bloco. A gente tem que ir para o intervalo agora e você pode continuar acompanhando o nosso programa, essa discussão a respeito das cotas no Brasil, pelo canal 15.1 do Sinal Aberto ou então pelo 21 da NET Goiânia. Nós também estamos na internet, no perfil da TV UFG do Facebook ou no nosso canal no YouTube. Conexões está de volta em um programa que discute a chamada Lei de Cotas. Hoje nós estamos conversando com a Vanessa Dalladea, coordenadora do Núcleo de Acessibilidade da UFG, e também com o Pedro Cruz, que é membro da Comissão de Verificação e Autodeclaração da UFG. Queria começar com você esse bloco, Vanessa, que você falasse um pouquinho pra gente dessa polêmica em volta da lei de cotas. Por que as pessoas, muitas pessoas no Brasil, ainda veem de forma negativa as cotas, apesar de tantos anos que já estão implementadas, e principalmente na educação? Isso acontece muitas vezes porque as pessoas elas não conhecem a realidade desses grupos, né, dessas pessoas que fazem parte dessa lei de cotas. As pessoas com deficiência, por exemplo, vêm num processo histórico, escolar, bastante excludente. Viveram durante muito tempo escondidas dentro dos seus lares ou em asilos, muitas vezes em manicômios, de maneira incorreta e não estavam inseridas na educação, né? A inclusão escolar é uma coisa muito nova. E isso a gente vê o resultado na universidade. Atualmente a gente tem aproximadamente 28 mil alunos na UFG. Desses 28 mil, apenas 219
apresentam alguma deficiência. Então, quer dizer, é um grupo que não está tendo direito, né? E as pessoas muitas vezes fazem essa polêmica porque não conhecem essa realidade, né? Essa necessidade, né? Você pode acrescentar também em relação aos outros cotistas? Sim, eu acho que no mesmo sentido, quer dizer, o desconhecimento ele reflete em todas essas cotas, né? Então a gente vê muita coisa, a internet, por exemplo, esse debate é constante, a gente procura ver muitas essas argumentações, tem muitos dos argumentos do ponto de vista legal que na nossa concepção eles estão superados. Nós temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal pacificando essa matéria, entendendo que a constituição das comissões é legal, né? Então, o que a gente ainda percebe é que há essa movimentação na rede e há muitos debates sendo travados na sociedade acerca disso. Nós temos plena convicção de que o trabalho que está sendo feito na aplicação das cotas é um trabalho que realmente ele está fazendo justiça a um determinado grupo que historicamente foi alijado da participação em vários espaços. E a universidade é um espaço desse, né, e nós precisamos primar para que essa política seja assegurada no âmbito da UFG, né? Então a gente tem todos os nossos esforços no sentido de garantir a aplicação correta dessa cota na universidade, né? E obviamente que tendo a preocupação de não cometer a injustiça na ação do nosso trabalho através das bancas de verificação que são instaladas. Pedro, como que funciona a banca de verificação na questão da autodeclaração, né, para pretos, pardos e indígenas? Sim. Como vai ser feito essa banca? Que quesitos devem ser avaliados na hora de estar à frente desse aluno que pretende ingressar na universidade pelas cotas? Sim, então os critérios que são avaliados, né, a avaliação do critério é fenotípico, né, que a comissão atua analisando o critério fenotípico, portanto nós não estamos falando de critérios genéticos, que é um grande problema e a controvérsia se dá muito nesse campo, né? Porque nós temos um país muito mixigenado e isso aponta para uma dificuldade mesmo, né, na hora de fazer essa aferição. Mas o critério então está estabelecido, é um critério fenotípico, então nós estamos falando da cor de pele, nós estamos falando de características físicas do indivíduo, né, para poder caracterizá-lo dentro daquilo que a lei define. Então esse é o critério para pretos e pardos, né? Para o indígena, ele tem que trazer para a universidade um documento, aí a gente atua fazendo a aferição desses documentos, né? A gente faz a verificação da documentação exigida, que é um documento RANI, né, que é expedido pelos órgãos que cuidam da questão indígena no Brasil, ou uma declaração também da comunidade, assinada por 3 membros daquela comunidade, o reconhecendo como sendo pertencente àquela comunidade. Isso também para o UFG Inclui, que destina vagas para quilombolas indígenas nos cursos? Pela mesma forma, nós atuamos com o UFG Inclui. Então, o caso do quilombola tem um quesito a mais, porque a cota é para negro quilombola. Então, ele vai ter que provar que ele tem a vinculação ao quilombo, o reconhecimento daquela comunidade, que será feito por um documento assinado por 3 membros do quilombo, da associação, enfim, né? E também é feita a aferição do critério fenotípico. Uhum. Vanessa, eu queria que você falasse a respeito da verificação no caso de pessoas com deficiência que estão se candidatando a uma dessas vagas. Essa comissão, né, que será distribuída em bancas, ela tem como objetivo avaliar a condição de deficiência, né, se essa pessoa se encaixa como pessoa com deficiência. Para isso a gente vai avaliar um laudo, que é um laudo modelo da UFG, né, que está no site sisu.ufg.br. Além disso, a gente vai avaliar exames complementares, que estão lá no edital, né? Para a gente avaliar se encaixa como pessoa com deficiência. Além dessa avaliação, a gente faz outra avaliação que é muito importante, que complementa a avaliação dos laudos, que é a avaliação da necessidade educacional especializada.
Segundo o Estatuto da Pessoa com Deficiência, é considerado pessoa com deficiência aquela que tem aquela alteração, né, auditiva, visual, intelectual, seja ela qual for, que enfrenta uma ou mais barreiras, né? Então, essas barreiras são avaliadas. Então, pessoas que têm alterações estéticas, alterações sensoriais que não trazem barreiras, né, como visão monocular, uma alteração auditiva unilateral, né, ou transtorno de atenção, TDAH, dislexia, descalculia, essas pessoas têm alguma alteração, mas não são consideradas pessoas com deficiência, né? Porque não atinge, né? Não são incluídas nessas leis que determinam quem são as pessoas com deficiência. Apesar desses grupos terem na UFG a garantia de atendimento educacional especializado, mas não entram nas cotas. Né? Alunos com esses problemas têm o acesso ao núcleo de acessibilidade, Sim. mas eles não podem se candidatar a essas cotas. Seria Sim, isso, né? Sim, ao apoio acadêmico, né, e ao núcleo de acessibilidade, o que tiver de necessidades. Mas é importante que se deixe bem claro quem é o grupo de direito às cotas, né, que não é o mesmo que tem necessidades educacionais especializadas. Okay. A gente vai para mais um intervalo e daqui a pouco a gente finaliza esse debate a respeito das cotas no Brasil, principalmente na educação. Durante esse tempo você pode fazer a sua sugestão de tema para o Conexões. É só mandar um e-mail para jornalismo@tvufg.org.br ou uma mensagem pelo WhatsApp no 99181 1406. Conexões está de volta e um programa que discute a chamada Lei de Cotas, que reserva vagas no ensino público federal. Hoje nós contamos com a presença de Vanessa Dalladea, coordenadora do Núcleo de Acessibilidade da UFG, e também de Pedro Cruz, membro da Comissão de Verificação de Autodeclaração da UFG. Pedro, o que acontece com uma pessoa que tenha burlado o sistema de cotas antes da existência das bancas de verificação, que tenha entrado por cotas, mas não é o público atendido por elas? E o que pode acontecer com uma pessoa que tenha se inscrito no SISU, que passe pela banca de verificação, mas que seja negada dentro da política de cotas? Bom, a primeira consequência é quando a denúncia é formulada, porque nesses casos a gente atua pela denúncia, né? O aluno, nesses casos que já se trata de um aluno nosso, ele é notificado de que foi feita uma denúncia contra ele, é assegurado a ele o direito de se defender, ele é convocado, passa pela uma banca de verificação, que ao final recomenda a permanência, a manutenção, né, ou o cancelamento da matrícula dele, caso ele não, de fato, seja pela comissão entendido como um candidato que de fato deveria ocupar aquela vaga. Essa é uma consequência, sem prejuízos, né, da legislação que prevê a falsa declaração. Isso incorre num crime e está previsto no código, né? Então, essa decisão da universidade, ela acontece sem prejuízo de que a aplicação do código possa ser feito com esse aluno. Tanto esse que está hoje dentro da universidade, quanto o candidato que está chegando para entrar na universidade. Quer dizer, é você comunicar falsamente uma coisa, né? Então, isso tem previsão legal. O que a universidade atua no seu campo no caso dos alunos agora do SISU, não sendo reconhecido pela comissão, pela banca de verificação, que ele tem esse direito, não será confirmada a matrícula dele. E no caso do que já está, poderá ser cancelada a matrícula dele. A comissão recomenda, encaminha para o reitor, que toma os encaminhamentos cabíveis. E é movido um processo judicial também por falsa declaração ou não? Ele pode estar sujeito a isso se, por exemplo, a pessoa denunciante resolver procurar o Ministério Público, a Justiça e o denunciar. Ele está sujeito a isso, sim.
Vanessa, a política voltada para as pessoas com deficiência é muito nova, né? Mas o que deve acontecer também no caso dessas pessoas que tentarem entrar pelas cotas, mas forem identificadas como pessoas que não são público-alvo? Pode acontecer a mesma coisa em relação às cotas para pretos, pardos, indígenas? Sim, exatamente a mesma coisa, né? Também é uma falsa autodeclaração, né? Porque ele colocou naquele momento da inscrição que ele era uma pessoa com deficiência indevidamente. Então, tanto no momento da matrícula ele será indeferido, né? E não poderá finalizar a sua matrícula, quanto durante o curso, que daí ele perde a sua vaga, né? E também tem as questões legais, como o Pedro falou, da mesma forma, né? Isso já aconteceu alguma vez na UFG, Pedro? A gente já tem decisões da comissão que recomendou o cancelamento de matrícula. Foi encaminhado e hoje o aluno em grau de recurso na Justiça, ele está movendo o processo para fazer a sua defesa judicial, para tentar garantir na Justiça o seu direito. Mas já ocorreu na pós-graduação, na graduação, né? E também tem acontecido em concursos públicos, né? Também tem ocorrido. Hoje a gente está vivendo um momento de acompanhamento dessas políticas, de monitoramento, né? Então, o que está acontecendo nesse momento? A gente tem a Secretaria Nacional de Promoção de Política da Igualdade Racial, a CEPIR, né? Ligada ao Ministério dos Direitos Humanos, e eles estão fazendo um acompanhamento em todas as universidades, participando inclusive dos processos seletivos nessas universidades. Estiveram aqui conosco, mas por outro objetivo, vieram fazer uma oficina de sensibilização para os membros da comissão. E nós estamos aguardando que eles venham novamente, porque as comissões se ampliaram para esse processo, então muita gente não participou desse processo. E nós queremos que todos estejam esclarecidos para poder atuarem nesse processo. Da mesma forma, o Ministério da Educação está atuando também. Foi constituído um comitê de acompanhamento, né, dessas políticas, né, pela Diretoria de Políticas do Ministério, né, da Educação. Então, esse processo está em andamento, esse comitê já se reuniu pela primeira vez, agora há poucos dias, né, então eles estão discutindo mecanismos de controle, né, de uniformizar procedimentos, então estão fazendo todo um debate que, no nosso entendimento, é uma coisa muito boa para dar mais consistência, mais robustez e mais garantia da aplicação dessa política pública. Infelizmente, nosso tempo está quase terminando, mas queria só um apontamento. Essas avaliações, elas apontam como positivas? Já há uma mudança depois da aplicação das cotas? Sem sombra de dúvida. Hoje nós temos, conforme eu até havia mencionado no início da minha fala aqui hoje, nós temos uma universidade muito diferente hoje dentro da UFG, né? Um público muito diferente. E isso para nós é muito importante, porque isso concretamente é fazer inclusão social, né? E a gente sabe que a inclusão social o fato de você colocar uma parcela da população que não ascendia à universidade aqui dentro, você está fazendo transformação. Bom, queria agradecer a presença dos dois. Muito obrigada, Vanessa, novamente com a gente. Prazer estar com vocês, falar sobre esse assunto, né, que para as pessoas com deficiência é um assunto muito novo, tem muita confusão, né? Então é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Vanessa. Obrigada também, Pedro, novamente por estar com a gente. Nós é que agradecemos e achamos que esses espaços, inclusive, contribuem de maneira incisiva para que a gente possa fazer os esclarecimentos necessários para a população. Então eu acho que tem muita desinformação acerca dessa política, ela é uma política importante, nós precisamos valorizar, nós precisamos criar os mecanismos que assegure essas políticas dentro da universidade, porque o resultado é incontestável, inconteste. A gente tem um resultado muito positivo, né? Então isso é bom para a nossa universidade, é bom para a sociedade, né? Quer dizer, a gente está trazendo para dentro da universidade jovens que antes não vinham para a universidade. Então isso é muito importante. Muito obrigada. Bom, Conexões está terminando, mas você pode continuar acompanhando a programação da TV UFG ou então acessar o site ou as redes sociais da nossa televisão. Eu espero você no nosso próximo programa. Até lá!